Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário que é muito importante pra gente aqui, tá bom? Bom, bora lá pro vídeo de hoje. Quer mandar sua história, gente? O e-mail está passando na telinha e me segue lá no Instagram que eu tô colocando histórias lá também, hein? Aguardo vocês lá, @DaniDelanos. Bom, bora lá pra nossa história de hoje. Olá, Dani. Meu nome é Alice. Sempre acompanho seus vídeos e as histórias. Amo ouvir. Resolvi escrever para você sobre a minha vida. Talvez fique um pouco longo, mas eu sei que vocês adoram. Ah, gostamos mesmo. Pode mandar. Bom, eu sou do interior do sul. Meu pai era estofador de móveis e minha mãe do lar. Sempre fomos muito pobres, de marré. Tivemos uma vida difícil, somos 5 irmãs. Todas com 1 ano e meio de diferença. Minha mãe sempre foi muito batalhadora e quis que nós estudássemos. Ela imaginasse que uma fosse médica, uma engenheira, uma arquiteta e por aí vai. Um sonho dela, mas a vida nos levou para outros caminhos. Quando eu tinha 7 anos, meu pai teve um derrame, mas sobreviveu. Ele bebia muito, então foi os piores anos. Minha mãe não sabia como ia sustentar as filhas. Foi aí que nos colocou no colégio interno, longe da cidade onde a gente morava. Lá era menino e menina junto. Comíamos trigo de manhã e à noite. Fazíamos fila no banheiro para o banho. Era um lugar horrível. Não lembro quanto tempo ficamos lá. Até o dia que uma tia, irmã do meu pai, foi nos visitar e viu a nossa situação. Nos tirou de lá. E as 3 menores ela colocou no colégio interno particular com bolsa integral. Eu e a mais velha fomos para a casa da minha tia. Ela também ofereceu a parte de baixo da casa dela para minha mãe. Mas ela mandava muito na nossa vida, mas ela queria ajudar. Sempre nos mudamos várias vezes, pois não tínhamos casa própria. Lembro de alguns lugares, alguns flashes da minha infância. Enfim, desde então, meu pai saiu do hospital e continuamos lá nessa minha tia. Eu não lembro muito bem dos detalhes, mas eu fui dada para 2 ou 3 famílias diferentes. Eu sempre fugia, mas a minha mãe me levava de volta, e assim foi por um tempo. Eu sempre estudei, lembro que atravessava a cidade para ir à escola. Terminei o 1º grau sem repetir de ano. Quando entrei no 2º grau, começou as loucuras de adolescente. Aos 18 anos, eu conheci um rapaz, o Zé. Eu era apaixonada por ele. Tive outros namorados, mas nunca nada sério. Depois de 2 anos, a família de Zé veio embora para a capital devido a uma doença da irmã dele. E na capital ela teria mais recursos. Ele já havia perdido um irmão de 9 anos com o mesmo problema, insuficiência renal. Eu fiquei desesperada e depois de 4 meses decidi vir embora também. E aqui começou a minha saga. Comecei a trabalhar na casa de um casal de idosos, fiquei lá por 2 meses. Comecei a morar em quartos com meninas e sempre trocava de emprego. Não sei quantas vezes me mudei de lugar e de emprego. Eu não entendia isso. Era muito desligada, imatura, comecei a estudar várias vezes e eu nunca terminava. Passei horrores com esse namorado. Ele me aprontava várias e eu sempre atrás dele. Isso levou longos 9 anos. Até o dia que peguei ele de beijos com outra, ficamos separados alguns meses e voltamos. Mas nunca mais foi a mesma coisa. Até que terminamos. Levei um tempo para aceitar, mas sobrevivi. Depois disso, ele se casou, teve 2 filhas e foi morar nos Estados Unidos e nunca mais voltou. Isso foi em 2001. Enfim, saí do emprego e fui embora para Florianópolis. Fiquei lá 4 meses. Voltei para a capital e comecei a trabalhar em uma empresa como telefonista. Mas 4 anos antes de tudo isso, minha 3ª irmã ficou grávida. Teve um menino. Então, solteira, ela ia levando a vida. Morava na casa da minha mãe no interior. E minha irmã mais velha também ficou grávida e teve uma menina. A irmã número 4 também ficou grávida e a diferença de idade da filha da mais velha é de 1 mês para a filha da mais nova que teve um menino. Então todas eram mães solteiras. Hoje todos estão crescidos, formados, solteiros, com exceção do meu primeiro sobrinho que já tem uma filha. Bom, Dani, a minha avó, mãe da minha mãe, teve 5 filhas e 2 filhos.
nenhum deu certo com o casamento. A minha mãe teve 5 filhas e nenhuma casou, com exceção de mim, que durou 16 anos. Parece até uma praga de família, sabe? Tanto de parte de pai quanto por parte de mãe. Bom, mas voltando para minha história, eu comecei nessa empresa e eu tinha uma amiga que tinha um amigo onde ela trabalhava. Ele era o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de ter. Lindo, alto, encantador. Só que não. Vou chamá-lo de Pedro. Ele era noivo e se casou depois. Um belo dia conheci ele, depois de algumas saídas fiquei grávida dele, sem nunca imaginar que isso pudesse acontecer. Juro, pois fomos ajudar a colocar um varal na casa dessa minha amiga. E no intervalo acabamos transando. Foi muito rápido. E eu acabei engravidando. Segunda filha da minha mãe a ser mãe solteira. Veja, meu primeiro sobrinho tinha 4 anos. E meu filho nasceu exatamente no dia do aniversário da minha irmã, que é a mãe lá do sobrinho, né? Quando eu contei a Pedro da gravidez, foi por telefone. Ele era casado. Ele tinha 4 meses de casado. Eu disse que não queria nada dele. Ele nunca quis saber do filho. O primeiro filho dele é exatamente 2 meses mais velho do que o meu. Ele se separou da primeira mulher depois de ter um casal de filhos. E se casou novamente e teve mais 3 filhos. Logo, meu filho tem 2 irmãs e 3 irmãos. Quando meu filho fez 10 anos, coloquei Pedro na justiça. Ele se negou a fazer o DNA, mas foi reconhecido como pai pelos nódulos da orelha. Ganhei por unanimidade todas as audiências. Isso levou 7 longos anos para ele começar a pagar a pensão. Após a minha volta da licença maternidade, eu fui promovida para um departamento de vendas. Nisso, eu já tinha tido um leve caso sem transas com um colega, vou chamá-lo de Carlos. Mas nunca tive nada com ele. Quando eu voltei um tempo depois, começamos umas olhadinhas até o dia que ele foi na minha casa. Eu morava com uma amiga e o irmão dela, e nesse dia eu estava sozinha. Meu filho tinha 8 meses. Daí o Carlos já gostava de mim, mas nunca tive nada com ele. Então, quando eu fiquei grávida, ele sentiu muita raiva. E nesse dia, ele foi até minha casa e chegou já querendo transar comigo. Eu ainda estava amamentando meu filho. Estava com a menstruação desregulada. Depois de um tempo, eu fui ao médico para ver como estava e ele viu que meu útero estava dilatado. Fiz um exame e eu estava grávida novamente. Quando contei para ele, ele não quis saber. Fez um empréstimo na empresa e mandou eu tirar a criança. Fui chorando, desesperada, mas fui. Até hoje carrego comigo essa culpa. Mas depois de um longo tempo começamos a nos ver novamente. Com o tempo ele foi trazendo coisas dele para minha casa. Mas aí eu já tinha alugado um apartamento para mim e sempre andava apertada, pois as despesas eram todas comigo. Ele me ajudava, mas muito pouco. Descobri que ele fumava maconha. Nunca falei nada, pois ele nunca usou perto de mim. Até que um dia que ele começava a dizer para o meu filho chamar ele de pai. Meu filho tinha 3 anos, saía com ele cedo todos os dias. Ele ficava na creche e eu ia trabalhar. Numa manhã, enquanto eu me arrumava para trabalhar, ele estava brincando com meu filho, dizendo, vem com o papai. E eu simplesmente perguntei para ele, tu vai ser pai em todos os momentos? Ele levantou com fúria, me jogou no sofá e eu fiquei até com medo. E logo saí para trabalhar. À noite ele voltou todo arrependido e assim começou meu inferno. Ele começou a me agredir com frequência e sempre voltava arrependido. E eu sempre relevava. Dani, eu não sei por que eu fui levando isso, pois eu não gostava tanto dele assim. Mas o tempo foi passando e mesmo sabendo de tudo, acabamos casando. Foi tudo muito rápido. Quando eu vi, eu estava dentro de um inferno. Ele começou então a usar drogas pesadas. Chegava em casa bêbado, drogado, dormia o dia todo. E quando eu chegava em casa, sempre eu era agredida. E meu filho via tudo. Além dele querer maltratar meu filho, por raiva de não ser filho dele. Tinha fim de semana que ele nos deixava trancado dentro de casa, acendia velas pela casa toda e ficava me ameaçando. Dizia que ia botar fogo na casa.
Ele tinha uma arma, então eu morria de medo dele. Meu Deus do céu, gente. Certa vez ele tentou se enforcar na grade da janela. Eu fiquei desesperada. Consegui cortar corda, chamei o vizinho e me ajudaram. Veio a polícia, enfim, foi um auê. Mas passou. Até que um dia eu chamei a família dele. Eles foram lá em casa, mas não fizeram nada. Com exceção da mãe dele, que sempre foi muito legal e compreensiva. Ela queria ajudar, mas ela não sabia o que fazer. Depois de um tempo, eles construíram uma casa para nós, no mesmo terreno dos pais dele, e assim nós fomos morar lá. Dani, eu não posso me queixar da família dele. Era uma família unida, sabe? Eles sempre foram legais comigo. O problema era que ele se afundava cada vez mais nas drogas. Mas ele sempre foi um cara trabalhador, sempre me ajudou. Mas ele ajudava com o que sobrava, né? Quando ele estava no efeito de drogas e bebidas, ele já chegava fazendo escândalo e me agredindo. Eu sofri horrores. Sofri violência de tudo quanto é jeito. Depois de 4 anos de casada, tive outro filho. O último neto de toda a família e o único que teve olhos azuis. Eles são uma família italiana e todos tinham os olhos claros. Meu filho foi muito mimado, até hoje é. Uma criança extremamente rebelde. Me deu muito trabalho, inclusive na escola. E assim o tempo foi passando. Quando meu filho fez 3 anos, eu comecei a trabalhar como doméstica. Eu trabalhava muito, fiquei 9 anos trabalhando. E assim criando meus filhos. Dani, ele cada vez se afundando mais nas drogas, a ponto de começar a vender tudo que tinha em casa. Passava noites bebendo e se drogando. Fui violentada várias vezes por ele, tanto física e psicologicamente. Eu não tinha prazer nenhum de ficar perto dele, morria de medo. E assim tive momentos difíceis em casa, até o dia que deu um ultimato. Aí a família dele se reuniu e tomaram providências para interná-lo. Ele viu que não aguentava mais. Ele estava com 45 quilos. Já chamavam ele de caveira na rua. Ele mesmo foi se internar. Passou a noite no banco do hospital, até que de manhã, ao ser atendido, internaram ele. A partir daí, a família sumiu. Depois de um mês internado, ele foi para uma fazenda de recuperação. Fizemos todo aquele processo de tratamento, de ir visitá-lo. 9 meses depois, ele saiu, mas eu já não queria mais ele. Eu não queria mais aquele casamento. Então, acho que depois de 2 anos, quem começou a mudar fui eu. Nessa época, começou a febre da internet e do Orkut. Eu nem imaginava o que era isso. Até um dia que eu comprei um computador e comecei a conhecer os segredos de navegar nas redes sociais. Minha irmã mais nova já era uma perita, então ela fez um perfil para mim no Orkut. Até o dia que eu resolvi colocar a internet em casa. E aí tudo começou. Eu fiquei viciada e caí, lógico, em armadilhas de paixão virtual. Comecei a me cuidar mais, meus cabelos eram longos, eu queria ficar bonita para postar fotos no Orkut. Comecei a conhecer pessoas e acabei caindo numa paixão. Fiquei 2 anos com uma pessoa que se dizia evangélico e enganava várias na internet. No final, me enganou o tempo todo e nunca conheci o peste. Isso foi em 2008. Depois o Orkut foi extinto. Nesse ano, eu já tinha me separado. Com a mesma rapidez que me casei, eu me separei. Rapidez não, né, amiga? Você ficou muitos anos com esse homem, né? Dani, parecia que eu estava louca. Começou a dar tudo errado na minha vida. Saí do meu emprego, me separei. Quando chegou o dia de eu sair de casa, deixei sem luz, sem água e sem telefone. Estava tudo cortado. Peguei um caminhão e fui embora para a praia. Meus filhos ficaram com ele. Porque não quiseram ir comigo. E sabe o que todos dizem até hoje? Que eu abandonei o lar e os meus filhos. Mas o juiz determinou assim. Ele ficou com a casa e eu com o que sobrou. Quando cheguei nessa casa de praia, meu filho mais velho foi me levar para ajudar. Entrei em pânico de ver ele indo embora e eu ali sozinha. Eu chorava desesperada todos os dias. Até que minha ex-patroa me ligou e perguntou se eu queria trabalhar em São Paulo com o filho dela. Fiquei feliz, pois eu estava cheia de dívidas e não sabia o que fazer. Telefonei então para o meu ex e ele foi até a praia conversar comigo. Passamos a noite juntos. Ele gostava muito de mim, mas eu tinha sofrido muito com ele. Expliquei que queria voltar, pois eu queria trabalhar em São Paulo.
Tudo bem, vendi alguns entulhos e voltei para Porto Alegre. Arrumei tudo, me organizei e fui para São Paulo. Ele tinha esperança que eu voltasse para casa. Eu sentia muita falta dos meus filhos, mas fui ficando. Quando eu ia para o sul, eu nunca ficava na casa dele. Passaram 2 anos quando eu disse que ia voltar. Aí ele disse que não. Mas depois eu fiquei sabendo que ele já estava com outra. Desde então, Dani, caiu a ficha de que eu tinha perdido tudo. Minha casa, minha família, a convivência com meus filhos. Nessa altura, eles não estavam nem aí para mim. Eu sentia isso. Eu fui acusada por ele de ter abandonado meus filhos. E ele fez uma queixa na delegacia de abandono do lar. Mas já estávamos separados e eu fiquei sabendo disso somente 3 anos depois. O que aconteceu? Meu patrão foi promovido e foi embora para outro estado. E eu fiquei sem chão. Ele não me levou junto. Me avisaram no dia que estavam indo. Mas deixaram tudo na casa até encontrar outra casa e eu fiquei cuidando de tudo e dos cachorros. No outro dia, quando eu fui pagar uma continha, eu estava conversando com o senhor da banca de revista. Contei minha situação e ele me disse que algumas pessoas perguntavam a ele se conhecia alguém para trabalhar. E assim ele ligou para uma dessas pessoas que, por incrível que pareça, conseguiu outro emprego na casa de um casal que também era do sul. Eles tinham uma menina de 8 anos e precisavam de alguém para morar na casa. Aquilo ali caiu do céu. Avisei então ao meu ex-patrão que eu não voltaria para o sul, que eu tinha conseguido um outro emprego. Bom, Dani era bom demais. Eu cuidava da menina, da casa, eles trabalhavam fora. Ele era mais velho, tinha 35 anos. Peraí. Ele era mais velho 35 anos do que a mulher dele. Então, o cara era 35 anos mais velho. Aí tu imagina. Mas ele era uma pessoa maravilhosa. Mais pai do que patrão. Assim como para todos os funcionários da empresa dele. Meu filho mais novo ia me visitar, minhas irmãs, quando dava. Ele sempre levava a gente para passear. Ele era muito bom. Já ela era mais seca, fria, mas eu me dava bem também. Certa vez eles brigaram e ela disse: só ele morrendo para resolver meus problemas. Eu fiquei passada ela falar isso do pai da filha dela. Eu achava ela muito dura e muito cruel com as palavras. Depois de 1 ano e meio ele ficou doente. Foi fazer uns exames, infelizmente estava com câncer no fígado. 1 mês depois ele faleceu. Nesse mesmo ano, no mês de julho, a mulher dele perdeu o pai dela. Ela alegou que ele deixou muitas dívidas e demitiu todos os funcionários, inclusive eu. Mas dessa vez eu não tive sorte de conseguir outro emprego. Então voltei para o sul com todas as minhas trouxas, sem ter lugar para ficar. Mas vamos voltar um pouco atrás. Depois que eu fui para São Paulo, eu ainda estava no meu primeiro emprego. Fiquei sabendo por uma ex-namorada do meu filho mais velho que ele estava usando drogas. Eu entrei em pânico. Telefonei desesperada para o meu ex e ele simplesmente disse que a iniciativa de mudar tem que ser dele e que nada poderia ser feito. Nesse tempo, meu ex já estava muito bem, nunca mais usou nada, mudou de vida radicalmente, continuou trabalhando nessa causa, na mesma fazenda onde ele fez tratamento. Quando eu vi meu filho numa pior, ele não quis estudar mais, já estava envolvido com uma mulher e, para piorar, teve uma filha com essa moça. Até o dia que a polícia pegou ele com drogas e ele foi preso. Fiquei sem chão e voei para o sul. Ele ficou 2 meses na cadeia e, graças a Deus, foi liberado. Fui visitá-lo 2 vezes. Dani, eu não queira nunca saber como é um filho preso. Nunca imaginei que um dia eu fosse entrar num presídio para ver um filho meu. Sem estudo, sem emprego, sem casa. Até aí, ele ainda estava na casa do meu ex. Convidei ele para ir para São Paulo. Ele foi e ficou 10 dias. E foi quando meu ex conseguiu uma vaga para ele ser internado. Ele voltou para o sul e foi direto para a internação. Fez o tratamento e quando saiu não conseguia emprego. Meu ex mandou ele embora. E como ele ainda recebia a pensão do pai, ele comprou um cantinho para ele e começou a viver a vida dele. Fui ao sul conhecer. Comprei tudo que ele precisava, máquina de lavar, mobiliei a casinha dele e voltei para São Paulo. Bom, voltando no ano da morte do meu patrão, ele faleceu em outubro e meu pai faleceu em novembro.
Isso tudo em 2012. Em dezembro de 2012, eu voltei para o sul e fui para a casa do meu filho. Fiquei com ele um mês, quando uma conhecida minha falou: Alice, vem tentar a vida no Rio de Janeiro. Foi quando cheguei lá. Ela morava na Baixada. Pensa no lugar com calor. Pois é, a família dela era 2 filhas e 2 filhos, a mãe dela e o marido. Nos primeiros dias foi tudo muito bom, mas depois começaram as cobranças. Ainda bem que eu tinha uma reserva. Eu odiei aquele lugar, até que do nada ela virou a cara, falava mal de mim e eu saía para pedir ajuda, né? Alguém para me levar até a rodoviária para eu voltar para o sul. E quando eu voltei para pegar minhas coisas, ela simplesmente não quis falar comigo e proibiu a filha dela de me ajudar. Achei aquela atitude horrível, mas fiquei na minha. Isso durou 3 meses. Voltei para o sul e recebi uma ligação da secretária do meu patrão, aquele que faleceu, me convidando para trabalhar com a sobrinha dela em São Paulo. Lá fui eu de novo com as minhas trouxas. Chegando lá, o pai dessa patroa, vamos chamá-la de Jay, foi me buscar na rodoviária para me levar na casa onde eu ia ficar. Chegando na casa, estava tudo em obra. Quando eu liguei para ele para saber dos detalhes, ele falou que meu quarto estava pronto. Mentiu, né? Eu sei que dormia num colchão no mesmo quarto da irmã de Jay e a mãe, que era arquiteta, estava trabalhando na casa. Gente, era um auê. Vinha pedreiro e eu ficava perdidinha. Ela tinha uma menininha de 3 anos que eu cuidava. Enfim, eles apareciam muito pouco nessa casa. Mas a mãe e o padrasto dela ia todos os dias para ver a obra. Os dias iam passando e nada de eu ter meu quarto. Com o tempo fui vendo que tinha coisa errada, mas fiquei lá. Ela sempre me pagava atrasado. Certa vez cortaram a água da casa e fiquei 6 dias sem água. Com uma criança pequena eu tive que me virar. Muitas vezes não tinha nem o que fazer de comida. Certa vez ela chegou, pegou uma malha e a criança e se mandou. Tinha brigado com o tal marido e eu fiquei lá sozinha. Depois de uma semana ela apareceu com um caminhão e levou tudo de vez, dizendo que eu arrumasse minhas coisas e fosse embora. Quando acordei pela manhã, vi um movimento na casa. Meu quarto ficava na parte de cima, depois da piscina. Eu vi que tinha pessoas desconhecidas, eram amigos do marido com prostitutas e ele com outra mulher. Imagina meu pânico. E assim eu fiz, arrumei minhas coisas. O porteiro do condomínio foi me buscar e me deixou na portaria. Eu estava ali sozinha, sem ter nem para onde ir. Sem dinheiro, pois não tinham me pago o que deviam. Bom, então ela também nem recebeu o que deviam a ela. Quando o padrasto dela, junto com a irmã que morava junto, me levaram para um sítio no interior de São Paulo até arrumar uma outra coisa. Mas como era muito longe, eu estava com pouco dinheiro, não pude fazer nada, a não ser esperar. Quando contei a história para aquela minha primeira patroa, aquela lá de São Paulo, do meu primeiro emprego, que tinha ido para outro estado, lembram? Ela me chamou para ir trabalhar com ela, pois não tinha dado certo com a menina que estava lá. Então lá fui eu para Brasília. Fiquei lá 14 meses. Era muito sozinha e não gostei de Brasília. Pedi as contas e voltei para o sul com minhas velhas trouxas. Eu falava para meu filho mais velho e ele então me convidou para ficar na casa dele. Na época, ele tinha apenas uma filha de 3 anos. Fiquei 2 dias quando a mulher dele inventou uma história absurda. Isso era quase 10 da noite, quando me desentendi com meu filho. Lógico que ele defendeu a mulher dele. Peguei então minhas coisas e liguei para uma amiga que já havia me ajudado uma outra vez. Ela estava sozinha e disse que eu poderia ficar na casa dela. Na verdade, meu filho sequer perguntou para onde eu ia. Simplesmente chamou um piá para descer as coisas, me deixando para trás com as malas até o táxi. Chegando nessa minha amiga, contei tudo. E no outro dia fui no centro da cidade. E fui me informar com um advogado. Eu estava conversando com uma senhora de uma agência de emprego. Foi quando ela me mandou para uma senhora que estava precisando de uma pessoa para morar com ela. Dani, eu não pretendia começar a trabalhar, pois eu estava cansada, queria dar um tempo, mas fui ver o emprego e amei. Era uma senhorinha de 88 anos. Ela morava na parte de cima de um sobrado e a irmã dela embaixo. Acho que nunca trabalhei e morei com uma família tão maravilhosa. Eu tinha meu quarto, organizei toda a casinha para ela, deixei tudo bonitinho e assim fui vivendo com ela. Era tudo muito bom.
Consegui juntar um bom dinheiro, pois eu não tinha despesas, e logo me aposentei. Mas por um lado eu não estava feliz. Ela era uma pessoa muito crítica, nunca se casou, não teve filhos e parecia que não estava satisfeita com a vida. Então dificilmente ela gostava de alguma coisa. Assim fui vivendo. Dani tinha muita vontade de ter minha própria casinha, porque meu filho mais velho estava sempre de rinha com a mulher. Vira e mexe, ela mandava ele embora. Ele trabalhava duro e ela ficava em casa. Nunca mais se envolveu com nada errado. Mudou de vida mesmo por causa das filhas. Logo que eu saí da casa dele, ele teve outra filha. Então, certa vez, ela mandou ele embora, sem ele ter para onde ir. Fiquei triste porque eu não pude fazer nada, pois eu morava no emprego. Nos finais de semana, ia para casa dessa minha amiga que me ajudou. Enfim, aconteceram tantas coisas, até que ele acabou voltando para a mulher como sempre. Ajudei ele muitas vezes com dinheiro. Enfim, é filho, né? A gente não mede esforços. Bom, enfim, pedi para sair do emprego, aluguei uma casinha para mim, mas pensando que um dia eles sempre estariam aqui comigo, na casa da mãe, sabe? Depois de 4 meses que eu saí de lá, a senhora faleceu, a que eu trabalhava. Comprei tudo o que precisava. Quando eu estava com a casa montada, vi que os dias se passavam e ninguém vinha me visitar. Eu não tinha mais emprego, comecei a entrar em depressão. Eu não tinha mais vontade para nada. E assim se passou 1 ano e eu não saía mais. Eu chorava todos os dias de arrependimento de ter saído do meu emprego, pois eu gostava de lá. Mas eu também reclamava, me sentia perdida. Parece que eu não conseguia resolver meus conflitos internos. Comecei a ver que de nada adiantava ter um lar com tudo e não ter uma família. Trocaria isso tudo para ter minha família de volta. Me senti arrependida de ter me separado, pois eu perdi tudo, tudo mesmo. Meu filho, minha família, minha casinha. Eu estava apenas com a roupa do corpo. Então, depois de 1 ano, consegui um outro emprego, com uma senhora de 83 anos. Era uma família judia. Ela tem 2 filhos, um arquiteto e um médico, e uma nora e uma filha que mora em Israel. Há mais de 35 anos e é veterinária. O marido, com 92, era médico e mora em uma clínica, pois precisa de cuidados especiais. Eu fiquei lá 10 meses, ganhava bem. O filho dela me dispensou. E foi a primeira vez que eu fui demitida na minha vida. Ele disse que não queria trabalhar. Eu disse que não queria trabalhar no sábado e ele não aceitou. Enfim, isso aconteceu em janeiro deste ano e eu ainda estou em casa. Dani, concluindo minha história, lembra aquela família que eu trabalhei em São Paulo e me mandaram embora do nada? Pois é, isso foi em setembro de 2013. Eu coloquei eles na justiça. Eles não compareceram em nenhuma audiência. Então, pedi para o advogado que não desistisse de mim. E assim ele fez. Ele lutou por 6 anos. Descobri até que o marido estava preso por assalto ao banco, mas conseguiu um imóvel dele que foi a leilão. Assim eu ganhei a causa. Resultado: 10 vezes mais do que seria na época. Deus é fiel. Hoje eu tenho certeza que ele sempre fez justiça ao meu favor. Desde que eu me separei, nunca mais tive outra pessoa. Eu decidi que assim seria. Fechei meu coração definitivamente. Não penso e não quero ter mais ninguém na minha vida. Outra coisa, sou fumante desde os meus 15 anos e hoje já sinto as consequências disso. Me sinto cansada, tenho tosse, estou fazendo exames. Esse é um dos motivos que eu não quero mais ninguém na minha vida. Pois quem ia querer uma idosa com tosse, né? Me sinto bem sozinha aqui no meu cantinho. E assim vou levando a minha vida. Depois que tive meus filhos, nunca mais estudei. Procuro ler até bula de remédio, sempre procurando conhecimento. E ajuda para as minhas fraquezas e loucurinhas. Sou tranquila. Fico sempre inventando coisas em casa, me distraindo como posso e vou vivendo. Bom, essa é a minha história, espero que vocês gostem, podem opinar, vou ficar bem feliz, tá? Agradeço de todo o coração pela atenção, continuo acompanhando o canal, um baita abraço aqui do sul do Brasil. Bom, Alice, primeiro eu quero agradecer por você ter mandado a história, né, ter confiado na gente. É uma história, assim, triste, né, você colocou no título Minha Vida e as Drogas Dentro de Casa. E realmente, gente, as drogas, elas acabam com famílias, né? Como acabou, infelizmente, com a sua família, né? A partir do momento que seu marido usava
Ah, Dani, mas ele parou. Mas, gente, é tanto sofrimento quando você tá passando com uma pessoa usando dentro de casa, pegando as coisas para vender, que eu entendo perfeitamente, Alice. Eu acho que é só quem sente isso na pele que sabe o que você realmente passa. Eu vi que você teve uma vida aqui de muita luta, de muita batalha, né? Tentando, assim, sempre se manter trabalhando, indo... Tipo, não era uma mulher que tinha preguiça de trabalhar, né? Aonde te chamava, você ia. E, sabe, a parte que eu achei mais triste foi os seus filhos se afastarem de você. Talvez eles não tenham entendido na época o que aconteceu. E porque é muito fácil as pessoas apontarem o dedo, é muito fácil as pessoas falarem, olha lá, abandonou os filhos e tal. Mas quem sabe se você um dia chegar e realmente conversar com eles, sabe? Na época aconteceu isso, isso e isso, né? E se abrir com eles. Quem sabe assim eles possam... Eu não sei se eles têm raiva de você, se realmente, né, esse afastamento aí talvez diminuiu aí os sentimentos que eles tinham por você. Mas eu acho que você deveria um dia conversar e explicar a eles realmente tudo ali que aconteceu. Olha, Alice, hoje em dia tem muitas coisas para você, né? Eu sei que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, porque hoje em dia isso está acontecendo real mesmo, né? Ainda mais com toda a tecnologia, as pessoas nem no telefone se falam mais, né? Tudo por mensagem, ou é áudio, não sei o quê. Então tá cada vez mais difícil a interação entre as pessoas, né? Você vai no barzinho, tá todo mundo, em vez de estar conversando, tá com o telefone na mão. Você vai numa festa, em vez de estar conversando, tá postando. Então, assim, a gente sabe que tá cada vez mais difícil a interação entre as pessoas. Mas você disse que gosta muito de ler. Poxa, vai numa biblioteca, sabe? Ocupe seu tempo, né? É muito legal, assim, eu amo ler também. Eu queria até ter mais tempo para ler. Mas é muito bom, porque ler leva a gente para caminhos, assim, imaginários, né? Histórias imaginárias que a gente nunca pensou. Mas vai numa biblioteca, leia. Não sei, procure grupos de leitura, sabe? Para você também não ficar tão sozinha, porque eu imagino que também não deve ser fácil, né? Você tá o tempo inteiro sozinha dentro de casa, o tempo inteiro às vezes sem companhia. Mas eu espero de coração que você consiga resolver esse problema aí com a sua família. Que bom que aquela família lá, né, da casa lá, te pagou. E é isso, Alice. Muito obrigada mesmo por você ter mandado a sua história, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!